Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, estamos aí com mais um Noite do Dharma. Hoje a gente vai responder uma pergunta da Nicole, que ela perguntou assim: qual é o Dharma do Hatha Yoga? Então, Hatha Yoga no mundo contemporâneo é quase sinônimo de yoga, né? Yoga e Hatha Yoga acabam quase sendo sinônimos. Normalmente, quando a gente fala yoga, as pessoas pensam, né, em Hatha Yoga, pensam em asanas, né, pensam nas posturas que são assim o coração da Hatha Yoga. E muita gente também se aproxima dos ensinamentos dos Vedas, mesmo da consciência de Krishna, a partir do Hatha Yoga. Né? Então, qual é o Dharma do Hatha Yoga? Qual o papel do Dharma Yoga? Qual a história? O que ele significa? Né? Para qual é o propósito dele? Então, a gente vai ver um pouco sobre a história do Hatha Yoga e depois a gente vai falar um pouco sobre a relação que ele tem com o conceito de Dharma. Né? Então, Hatha Yoga, né? Primeiro a palavra Hatha, a gente vai ver muita gente explicando que Hatha, na verdade, significa Sol e Lua, né? Ou seja, Hatha Yoga é yoga de você unir o Sol com a Lua, porque dentro da cosmovisão védica, o Sol está muito relacionado, né, assim, à nossa personalidade, ao ego, ao Dharma, né, e também à energia masculina. Então, e a Lua está muito ligada com a mente, com as emoções, com os sentimentos, com os desejos e com a energia feminina. Então, muita gente explica que Hatha Yoga está ligado a essa yoga que vai permitir com que a gente alcance o equilíbrio através da conexão dessas duas energias, da energia masculina com a energia feminina, né, do nosso lado ativo com o nosso lado mais passivo, com o nosso lado psicológico, emocional, com o nosso lado prático, pragmático. Né? Então, assim, é uma explicação que a gente vai ver muitas vezes a própria tradição do Hatha Yoga dando, mas a gente também vai ver a palavra Hatha sendo usado originalmente lá no século XI em textos budistas, né, onde Hatha significa literalmente força. Né? Então é uma palavra, uma expressão em sânscrito que a gente vai ver que ela é bem particular, o uso dela culturalmente está muito ligado a esse momento histórico, né, há uns 9, né, 10 séculos atrás, e está muito ligado à ideia de força, né, a força pela qual a gente pode superar os obstáculos da vida, a força pela qual a gente pode alcançar, né, a transcendência. Então era uma força, mas uma força que permitia a gente romper assim, as barreiras da matéria e alcançar a transcendência. Então a Hatha Yoga, né, ela está muito ligada também a isso, né, essa yoga que vai encher você de força. Não só força física, mas como também vai dar um tipo de força realmente psicológica para você poder encarar as dificuldades da vida e poder buscar, né, qual é a meta da vida. Sabe que o Hatha Yoga, ele na verdade ele não surge dentro do contexto dos Vedas, né? Ele não surge na cultura védica. A gente vê Krishna explicando o Yoga na Bhagavad Gita, a gente não vê Krishna falando sobre Hatha Yoga, né? A gente vê Krishna falando sobre Karma Yoga, Sankhya Yoga, Jnana Yoga, né? Yoga do conhecimento, Yoga do Karma, Yoga do discernimento, né? A gente vê Dhyana Yoga, Yoga da meditação, Bhakti Yoga, Yoga da devoção, mas a gente não vê uma menção a Hatha Yoga. Também, dentro da cultura védica, tem que são chamados darshans. Os darshans, os Saddarshans, ou seja, as 6 cosmovisões védicas, as 6 formas que os seguidores dos Vedas tinham, né, de entender, interpretar o mundo, eram assim, as 6 possibilidades de interpretação da realidade a partir dos Vedas, e uma delas é Yoga. Né? E cada uma dessas 6 visões, elas tinham um sábio que encabeçava aquela linha de pensamento, aquela escola filosófica, e quem encabeça a linha do Yoga é Patanjali. Né? E Patanjali escreve seu grande tratado de Yoga. A gente não encontra assim, uma menção, uma relação a Hatha Yoga, né? Então Hatha Yoga ele é bem posterior. Hatha Yoga ele não é uma dessas yogas clássicas, né, yogas védicas. É uma yoga que surgiu posteriormente e ela nem surge dentro do contexto védico. A yoga, a Hatha Yoga é um modelo de yoga que vai surgir entre os budistas do século XI. Né, os budistas tântricos, os budistas vajrayanas. Então, os budistas tântricos, né, qual é a ideia do Tantra? Né, principalmente, assim, a ideia do Tantra é que a gente vai usar algo que é aparentemente material para promover em nós mesmos assim, uma elevação da consciência, né, um propósito espiritual. Então a ideia de Tantra está muito ligada a isso, a usar elementos externos, elementos materiais para promover
progresso espiritual. Então esses budistas tântricos, eles tinham uma concepção, uma visão de mundo assim, diferente da dos Vedas, né? A gente vai ver nos Vedas duas visões de mundo. A visão Adwaita, que vai falar que esse mundo ele é falso, o mundo material ele é falso. E Brahman, a energia espiritual, ela é verdadeira. A única verdade que existe é Brahman, a energia espiritual, e toda a variedade que existe na matéria, ela é falsa. Essa é a visão do Adwaita. E a gente vai ver que existe a visão de mundo Vaishnava. A visão Vaishnava vai falar que tanto a energia espiritual quanto a energia material, elas ambas são verdadeiras. E ambas são energias divinas, né? Então a verdade última é Vishnu, é Deus. E tanto a matéria quanto a energia são suas. Tanto a matéria quanto o espírito são suas energias. A diferença é que a matéria ela é temporária, a energia espiritual ela é eterna. Por isso a energia espiritual ela é superior. Mas não significa que a matéria seja falsa, não significa que a matéria ela seja inútil, né? Não significa que a matéria seja necessariamente um problema. Ela é, em última análise, uma energia divina, né? A gente vai ver que tem essas duas visões, então, dentro do contexto védico. Tem a visão Adwaita. Adwaita significa não dual. Não dual é essa ideia, né, de que, assim, só a energia espiritual, só ela é verdadeira. E a energia material é totalmente falsa e é necessariamente um problema. Por isso a gente tem que escapar da matéria e alcançar a energia espiritual. E a gente vai ver a visão Vaishnava. A visão Vaishnava vai falar que Deus é a verdade absoluta e as energias que emanam dele também são verdadeiras, apesar da energia espiritual ser superior, né? Então, resumindo, recapitulando, é isso. Agora a gente vai ver que esses budistas de Vajrayanas que criaram o Hatha Yoga, eles tinham uma visão diferente de mundo, né? Para eles, tanto a matéria quanto a energia espiritual, elas eram iguais. E o fato delas ambas serem iguais significava que das duas, uma. Ou elas eram ambas falsas, ou elas eram ambas verdadeiras. Mas, na verdade, eles não viam distinção entre uma energia e a outra energia, né? Para eles, elas eram iguais. E então, para eles, assim, o fato de eu praticar asanas, de eu praticar essas posturas, né? Isso era diretamente uma prática espiritual, porque não tinha diferença entre o corpo e a alma. Era uma coisa só, né? Para eles, matéria e espírito são a mesma coisa, né? Essa ideia de você ver diferença entre matéria e espírito, para eles, era um equívoco filosófico, né? Então, eles, na verdade, tinham uma visão diferente das duas visões védicas. Eles tinham a própria visão deles. E o Hatha Yoga surge aí, surge como uma série de posturas, né, que essas posturas para eles implicavam diretamente numa prática espiritual, implicavam diretamente num processo de meditação. E aí, à medida que o tempo vai passando, eles acabam misturando, na verdade, acabam unindo a prática de Hatha Yoga, que era essencialmente posturas, com a prática, né, tântrica dos devotos de Shiva, Shaiva Tantra. Né? Então, os devotos de Shiva que usavam Tantra, como eles praticavam Tantra? Eles praticavam Tantra principalmente através de mudras. Então, a gente já falou que o Tantra significa usar coisas que aparentemente são materiais para um propósito espiritual. Os devotos de Shiva usavam para isso os mudras. Né? Os mudras são essas... Quando nós fazemos determinadas posições com as nossas mãos, a gente ativa determinados centros energéticos nos nossos corpos, e são os mudras, né? Então eles passaram a incorporar esses mudras para dentro da prática deles de Hatha Yoga. Então Hatha Yoga, né, com o tempo passou a não ser só as asanas, eram as asanas e os mudras, ou mudras, né, como a pronúncia mais correta é mudras. Então, assim, as asanas e os mudras, eles juntos fizeram assim o corpo central do Hatha Yoga, até que o Hatha Yoga foi adotado por uma linhagem de renunciantes chamados Nats, né? Assim, na Índia védica, a gente vai ver que tem muitos renunciantes, né? Muitos grupos de renunciantes, e essa era uma das linhas de monges renunciantes, né? Que viviam assim, vagando, peregrinando por toda a Índia, e eles foram fundados por um sábio chamado Matsyendra Nath. Né? Esse Matsyendra Nath, o que a tradição do Hatha Yoga vai falar? Vai falar que ele teve, assim, na verdade, uma vida bem mística. Vai falar que quando ele nasceu, assim, os pais dele rejeitaram ele, não quiseram cuidar dele, jogaram ele no oceano. E um grande peixe comeu ele, né? E ele ficou vivendo dentro da barriga do peixe, né? Essa é a história real, assim mesmo que a tradição do Hatha Yoga conta.
E aí ele ficou dentro da barriga desse peixe e ficou vivendo. Ele conseguiu sobreviver dentro da barriga do peixe, até que esse peixe estava passando por um local onde Shiva estava ensinando yoga, e ele, assim, ouve os ensinamentos de Shiva, começa a praticar yoga dentro da barriga do peixe e sai de lá, e sai da barriga do peixe. Essa é a história que a tradição do Hatha Yoga conta, né? Matsyendranath era o nome dele. Mas enfim, ele realmente existiu nesse mundo, né? Não sabemos se foi dessa forma assim que ele viveu, que ele aprendeu yoga, mas ele cria essa linhagem dele de discípulos chamados Nats, né? E aí ele tem o principal discípulo dele, que é Gorakshanath, né? Que vai pegar e vai sistematizar todo aquele conhecimento que ele tinha trazido a respeito das asanas, das posturas, do propósito da Hatha Yoga. Então, aí a gente vai ver a Hatha Yoga surgindo de forma muito mais forte, né? Ela já existia há alguns séculos, né? Ela já existia há 4 séculos antes disso, né? Teve esse começo que a gente falou com os budistas vajrayanas, que depois se fundiram com a prática tântrica dos devotos de Shiva, mas agora a gente vai ver assim ela sendo praticada essencialmente por grandes renunciantes que eram carismáticos, que eram filosóficos, que viajavam por toda a Índia propagando o conhecimento da Hatha Yoga. Então esse Gorakshanath, esse discípulo, esse principal discípulo do Matsyendranath, ele foi assim instrumental, ele foi muito importante para a popularização da Hatha Yoga, né? E dentro dessa linha que eles criam, dentro dessa linha dos Nats, depois vai aparecer uma pessoa que vai escrever o primeiro tratado mesmo de yoga, que é o Hatha Yoga Pradipika. Foi escrito por um desses Nats que era chamado Swatmarama, né? Então ele vai escrever esse Hatha Yoga Pradipika, que é a principal escritura da tradição do Hatha Yoga. Tem outras importantes, como Gheranda Samhita, Shiva Samhita, mas basicamente o que esses textos todos, né, assim, da tradição central do Hatha Yoga vão falar, é que Shiva, ele cria a Hatha Yoga para ajudar a humanidade. E, na verdade, ele cria 8.400.000 asanas, né? E desses 8.400.000 asanas, essas escrituras vão falar que tem 84 que são principais. Então a ideia que é bem expressa nesses textos é que cada asana da tradição do Hatha Yoga, ele vai ter junto com ele, né, a capacidade de trabalhar um aspecto físico, mas também um aspecto psicológico nosso. E à medida que a gente trabalhar esses dois aspectos juntos, a gente vai estar mais perto de vencer o ego, né? Então é assim que a própria tradição do Hatha Yoga se explica, se apresenta, né? E aí a gente vai ver quem foi assim, o grande popularizador da tradição do Hatha Yoga. Então no final do século XIX, começo do século XX, teve um grande mestre, chamado Krishnamacharya, né? Que ele, na verdade, ele era um Vaishnava, um devoto de Krishna, né? Tirumalai Krishnamacharya. Então, Krishnamacharya, ele nasce numa família de Shri Vaishnavas. O que são Shri Vaishnavas, né? Os Vaishnavas, os devotos de Krishna, os devotos de Vishnu, eles se dividem em 4 linhas, em 4 escolas filosóficas principais. São chamados as Sampradayas, né? Sampradayas são as 4 escolas filosóficas originais que ensinam a devoção por Deus, que ensinam a tradição de Bhakti Yoga dentro do contexto védico. Então, tem a Brahma Sampradaya, da qual faz parte o movimento Hare Krishna, tem a Shri Sampradaya, de onde veio, né, esse mestre, que é o Tirumalai Krishnamacharya, tem a Kumara Sampradaya e tem a Shiva Sampradaya. São as 4 Sampradayas, né? São as 4 escolas filosóficas que ensinam Bhakti, que ensinam a devoção por Deus, né, que estão ligados diretamente a Vishnu, né, a Deus. Então, cada uma delas, na verdade, é encabeçada por um mestre original. A Brahma Sampradaya, como o nome já diz, é Senhor Brahma, o semideus original, assim, né, o semideus que criou o universo. Então, ele é o mestre, o professor original dessa escola filosófica. A Shri Sampradaya é uma Sampradaya que é encabeçada por Lakshmi. A Shiva Sampradaya, como o nome já diz, é encabeçada por Shiva, e a Kumara Sampradaya, ela é liderada, né, pelos 4 Kumaras, os 4 sábios assim, que ganharam a benção de permanecerem crianças para sempre. Então, esse Tirumalai Krishnamacharya, ele nasceu numa família, né, de Shri Vaishnavas, ou seja, numa família de devotos de Vishnu que praticavam a devoção, praticavam o processo deles de Bhakti através das instruções de Lakshmi, da deusa da fortuna. E ele era assim, um grande devoto, ele era realmente muito devotado a Krishna.
e ao mesmo tempo ele era muito estudioso, um grande acadêmico. Ao longo da vida dele ele acumulou mais ou menos assim, uns 4 doutorados em filosofia e em sânscrito. E ele também tinha interesse em Hatha Yoga, ele queria aprender Hatha Yoga, e aí ele ouve falar de um sábio que estava praticando Hatha Yoga, era um grande mestre de Hatha Yoga que vivia numa caverna. E aí ele vai lá estudar com esse mestre, né, que é Rama Mohan Brahmachari. E esse Rama Mohan Brahmachari, é dito que quando ele chega lá para conhecer ele, ele vê que ele é muito forte, muito vigoroso, mas quando ele pergunta a idade dele, ele descobre que ele tem 105 anos. Então, assim, ele tinha uma duração de vida excepcional na meditação dele, e ele começa a aprender as asanas do Hatha Yoga ali, né, com o Rama Mohan Brahmachari. E é dito que o Rama Mohan Brahmachari sabia 7.000 asanas. Né? Isso é uma coisa, assim, incrível, né, para os dias de hoje. Então, ele sabia 7.000 asanas, só que dessas 7.000 asanas, Krishnamacharya só conseguiu aprender 3.000. E aí depois ele vai pro ocidente, né, começa a ensinar a Hatha Yoga, né, começa a ensinar as asanas, porque ele vê que as asanas, na verdade, elas têm assim, grande potencial para ajudar as pessoas a curarem problemas físicos, problemas psicológicos. Então ele via como uma caridade, ajudar a recuperar a saúde das pessoas, ajudar a recuperar a autoestima, a confiança, a qualidade de vida delas. Ele era estudante universitário na Universidade de Missouri, e aí o rei de Missouri, ele tinha diabetes assim bem grave. E aí Krishnamacharya começa a aplicar diversas terapias, cuidados assim, né, terapêuticos para ele, e ensinar asanas de Hatha Yoga, e a qualidade de vida dele melhora muito, né? Ele consegue controlar a diabetes dele, que ele não tinha conseguido controlar de nenhuma outra forma. E aí ele começa, inclusive, a patrocinar Krishnamacharya para poder propagar aquele conhecimento do Hatha Yoga. Só que ele nunca deixou de ser um devoto de Krishna, né, Krishnamacharya. Então, quando ele via que tinha um aluno que era mais aberto a receber a semente da devoção, assim, aprender o conhecimento a respeito do Dharma, aprender mantras, ele ia lá e ensinava. Então, para ele, a Hatha Yoga tinha esse propósito, né? Tinha esse propósito de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, uma vida mais no modo da bondade, que tudo isso Hatha Yoga permite. Só que para aquelas pessoas que se abriam, ele ia lá e dava algo mais. Ele dava devoção por Krishna, ele dava os mantras. Então ele usou Hatha Yoga como uma ferramenta para propagar conhecimento espiritual e devoção por Deus, que até então não tinha sido usado diretamente nesse sentido, né? A gente vai ver que até Krishnamacharya, as pessoas que normalmente praticavam Hatha Yoga, elas praticavam Hatha Yoga, mas elas não tinham o conceito de Deus, né? Elas não tinham essa concepção de que a meta da vida era se conectar amorosamente com Deus. Na verdade, tinha sim alguns devotos de Sitarama que já tinham praticado Hatha Yoga como esse processo de conexão com Deus. Mas isso não era assim normal, isso não era regra, isso normalmente era exceção. A gente ia ver sim muitas pessoas praticando Hatha Yoga com propósito espiritual, mas esse propósito, autoconhecimento, superação do karma, superação do ego, mas que não passava por Deus, né? Então, Krishnamacharya teve esse papel muito importante. E é muito legal, assim, que ele era uma pessoa bem à frente do tempo dele, né? Tanto que ele vai ver outros estilos de exercícios, né? De outros povos, de outras culturas, e vai incorporar para dentro do Hatha Yoga, né? O Surya Namaskar, a saudação ao sol, que quase todo mundo, né, hoje em dia faz a versão criada por Krishnamacharya, não é a versão original que tem dentro do Hatha Yoga. Na verdade, ele adaptou incorporando um outro tipo de exercício que foi criado por Eugene Shadow, que foi o pai do halterofilismo, né, europeu. Então, assim, ele incorpora isso, bota dentro do Hatha Yoga, assim, sem menor problema. Mas ele via o Hatha Yoga como uma ferramenta para algo maior, uma ferramenta para abrir os caminhos da pessoa para o Dharma, para a relação dela com Deus. Sempre que ele ensinava pranayama, as técnicas de respiração, ele falava isso. Agora você está inalando, você está assim, sorvendo o ar para dentro de você está retendo o ar, você está levando para dentro de você, que está sustentando você, que está mantendo você. Não vem de você, esse alento é um presente de Deus, então a sua inspiração é um presente de Deus, então pense nele enquanto pratica pranayama. Ele vai sempre lembrar isso, né? Pratique pranayama, mas com uma concepção de tentar se conectar com Deus. Então a gente consegue entender isso. O Hatha Yoga, originalmente, ele não visava isso, né? Mas ele foi usado por Krishnamacharya como uma ferramenta. Tudo pode ser usado como uma ferramenta para nos conectarmos com Deus.
e ele usou o Hatha Yoga. E a gente sabe que o verdadeiro Dharma de tudo é promover justamente essa conexão com Deus, né? Então, a gente vê hoje em dia muitas pessoas que ensinam Hatha Yoga, às vezes assim com concepção totalmente materialista, né? Às vezes a gente vai ver até alguns anúncios assim de professores botando assim: se você quer praticar yoga sem mantra, sem filosofia, sem nada disso, você quer ir direto para ação, então vem aqui comigo, né? Então ensinam as asanas, né, diretamente com esse propósito, só de fortalecimento físico. A gente vê outros professores assim que já trazem uma bagagem espiritual dos Vedas, né? Já botam a meditação com mantras, já botam, né, outros itens que fazem parte do processo de autorrealização védico, e a gente vai ver pessoas usando o Hatha Yoga para ir direto ao ponto, né? Para introduzir as pessoas e levar elas direto ao ponto de entender o conceito do Dharma, de entender o conceito da relação dela com Deus. E aí a gente tem o Hatha Yoga expresso na sua plenitude. A gente consegue entender que, na verdade, a criação do Hatha Yoga fora de um contexto védico, fora, né, do contexto do Dharma, na verdade, depois sendo incorporado a isso, também é um arranjo de Krishna, né? E aí o Hatha Yoga é uma ferramenta muito poderosa. Mas, como a gente falou, o Hatha Yoga, o coração do Hatha Yoga são as asanas, são as posturas. E o que a tradição védica fala sobre os asanas? Aí sim, asanas são técnicas que a gente vai encontrar referências a ela nas escrituras védicas, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, Patanjali falando no seu Yoga Sutra, o Ashtanga, né? O caminho do Ashtanga. E qual é o caminho do Ashtanga? Qual é o caminho óctuplo do Yoga? Ele vai falar que o caminho óctuplo do Yoga é o seguinte, né? Primeiro, yamas, e depois niyamas. O que são yamas e niyamas? Yamas e niyamas são uma mudança no nosso paradigma, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança de visão de mundo que nós passamos. Yama é quando a gente muda a nossa relação com o mundo. E niyama é quando nós mudamos a nossa relação conosco mesmo, né? Então tem a série de yamas e de niyamas que vão promover isso. E os yamas e niyamas, eles culminam em Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana significa se render a Deus. E aí depois disso ele fala asanas, ou seja, as posturas. Então aí a gente vai ver as posturas sendo indicadas, né? Primeiro a gente tem que ter esse pilar, esse suporte da ética, né? De mudar a nossa visão de mundo, tentar ter um comportamento menos egoísta, e aí depois asanas. Então ele vai falar as posturas. Por quê? Porque para Patanjali, o objetivo do yoga é sempre samadhi, sempre alcançar a total equanimidade, uma visão totalmente espiritual do mundo. Então esse processo do Ashtanga vai tentar levar esse samadhi, a essa visão totalmente equânime de mundo, né? Então ele vai passar por yamas, niyamas e asanas. Então as asanas, elas vão servir para quê? Ele vai falar que essas posturas, elas vão preparar a gente para o passo seguinte, né? O passo seguinte, o quarto passo, é pranayama. Pranayama são as técnicas respiratórias pelo qual a gente vai controlar o fluxo de prana dentro da gente. O prana é essa energia que faz justamente a interface entre o nosso corpo físico e o nosso corpo mental, a nossa mente. Então ele vai falar que, já que você quer alcançar essa equanimidade, você tem que preparar a sua mente, você vai ter que trabalhar com a sua mente. Então você trabalha primeiro com o corpo, para depois trabalhar com essa energia que faz a interface entre o corpo e a mente. E aí, uma vez que você faz isso, ele fala pratyahara. O que significa pratyahara? Pratyahara significa justamente você controlar os seus sentidos, você usar os seus sentidos de uma forma que seja alinhado com o caminho do Dharma, uma forma de você usar os sentidos que vai levar você para mais perto desse samadhi, dessa visão totalmente equânime, né, do mundo. Então, Krishna também fala sobre essa ideia de pratyahara, de controlar os sentidos, no capítulo 2 da Bhagavad Gita, quando ele dá o exemplo de uma tartaruga. Ele vai falar que um yogi, de verdade, ele é como uma tartaruga. A tartaruga, quando ela está em perigo, ela bota assim os membros dela, né, as patinhas dela, a cabeça dela para dentro do casco e se protege. Mas quando ela não está em perigo, ela bota os membros para fora e sai para nadar, sai para andar, sai para procurar alimento, fazer alguma coisa. Da mesma forma, os nossos sentidos, eles têm que ser usados, né? Nós temos um corpo e esse corpo possui sentidos, essa é a forma que a gente tem de interagir com esse mundo. Só que quando a gente interage com esse mundo de forma errada, a gente pode acabar desenvolvendo muitos desejos materiais e acabar distraído da meta da nossa vida, acabar perdendo esse samadhi, essa equanimidade, porque a gente vai estar preso, distraído por esses desejos, pelo excesso de desejos materiais. Então ele fala, olha, use os seus sentidos, mas use os seus sentidos, né, para contemplar esse mundo, para interagir com esse mundo, mas com cuidado. Use-os
quando eles forem úteis, né? Quando eles não forem, é melhor você se retrair, é melhor você buscar a introspecção, a meditação, pratyahara. Então, uma vez que a gente alcança esse pratyahara, o passo seguinte é a meditação. E aí a gente vai ver que Patanjali explica a meditação em três passos, né? Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana é a concentração. Concentração é aquele estágio onde a gente não quer meditar, onde a nossa mente está rebelde, a nossa mente ainda está presa em desejos materiais, mas a gente quer controlar a nossa mente. Então, Dharana é uma meditação que ela ainda é mecânica, né? A gente espontaneamente, naturalmente, não medita nesse estágio de Dharana, mas a gente vai lá e força a nossa mente a se concentrar em algum ponto, né? Então, concentração está ligado a isso, né? Você pôr um centro a algo, ou seja, pôr um centro à sua mente. Então, você vai lá e põe um centro na tranquilo. Então, as asanas, elas servem para isso, porque você vai sentir desconforto, você vai ter problemas na hora que você for conforto para você desenvolver a tolerância, vão facilitar muito o seu processo, né, de concentração. E aí, à medida que você vai praticando essa concentração, você avança para Dhyana. Dhyana é uma meditação espontânea. No estágio de Dhyana, naturalmente, espontaneamente, a gente já entra no estado meditativo. Só que a gente não consegue sustentar esse estado meditativo. Por quê? Porque no estágio de Dhyana, nós temos dois tipos de desejos. Desejos materiais e desejos espirituais. Então, já que a gente tem desejos espirituais, a gente consegue espontaneamente entrar no estado meditativo. Só que como a gente ainda tem desejos materiais, a gente não consegue manter permanentemente esse estado meditativo. Então, a gente acessa ele, mas também o perde, né? No estágio anterior, Dharana, concentração, a gente ainda tem uma predominância de desejos materiais. Por isso que a meditação, ela não é algo espontâneo. A meditação ainda é uma coisa mecânica, né? Então, no estágio seguinte, a gente já consegue acessar esse estágio com muita naturalidade, mas a gente também o perde. E depois a gente vai ver o estágio seguinte, é Samadhi. Samadhi, que é o objetivo para Patanjali, Samadhi, qual é assim, o ponto, né? Qual é a essência de Samadhi? Em Samadhi, a nossa mente está totalmente transcendental. Todo pensamento, desejo, né, que a gente vai ter, todo sentimento vai ser espiritual. Então a gente vai estar o tempo todo vendo a vida por uma perspectiva divina. A gente vai estar vendo todas as pessoas com o mesmo grau de importância que nós damos a nós mesmos, porque a gente vai ter desenvolvido essa equanimidade de ver que todo mundo é parte de Deus. Por isso a gente vai respeitar e servir a todos da mesma forma, né? Essa ideia de Samadhi, assim, para Patanjali, não é só um transe místico, assim, que você desapega desse mundo, não. A ideia de Samadhi é uma equanimidade no qual você vai olhar para todos da mesma forma e vai querer servir a todos igualmente, porque você vai ver que todo mundo é tão importante quanto você mesmo, né? Então, essa é a meta do yoga para Patanjali, só que Patanjali fala que existem 3 caminhos para atingir essa meta. Uma, ele falou aí, né? Uma ele falou que é Ashtanga, o caminho óctuplo, mas ele fala que tem outros 2 caminhos. Um ele chama de Kriya Yoga. E o que é essa Kriya Yoga que Patanjali fala? Que é um pouco diferente do que a gente vê as pessoas chamando Kriya Yoga hoje em dia, aí, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas Kriya Yoga para Patanjali é a combinação de austeridade, conhecimento e devoção, né? Então, austeridade significa que a gente tem que desenvolver uma postura resoluta diante da vida, que a gente vai estar assim, sempre fazendo aquilo que é correto, mesmo que aquilo não seja agradável, e evitando fazer aquilo que não é correto, mesmo que aquilo seja agradável, mesmo que aquilo seja atrativo, vantajoso para a gente, né, não vai fazer. A gente se mantém fazendo aquilo que é correto. Né? Então isso, né, é austeridade. Então ele fala austeridade e Dhyana, você buscar conhecimento, e depois tudo isso vai ter que culminar em devoção. E o outro caminho que ele fala, pelo qual nós podemos alcançar a Samadhi, ele chama de Viveka. Viveka é você que é espiritual, buscando aquilo que é espiritual, né? E ele vai falar que devoção é importantíssimo para a gente concluir o processo de Viveka e alcançar o Samadhi. Então a gente vai ver Patanjali dando 3 caminhos para o Samadhi, né? E todos eles necessariamente passam pela devoção, mas é presente só no caminho do Ashtanga. Então a gente consegue entender qual é o propósito das asanas. As asanas, o Dharma das asanas, e já que Hatha Yoga orbita em torno das asanas, as asanas elas são o coração
do processo de Hatha Yoga, a gente vai ver que o Dharma da asana é nos preparar para a meditação, é levar a gente para o estado meditativo, né? Então esse que é o grande trunfo, né, das asanas. E se a gente vê na literatura de Bhakti, na literatura devocional, existem também referências às asanas, às posturas sentadas, né? A gente vai ver alguns sábios, né, como Jajali, sábio Jajali, que a vida dele é descrita, né, no Bhagavatam. A gente vai ver que ele assim praticava asanas. E para que ele praticava as asanas? Para ele ter mais sobriedade, mais firmeza, para ele meditar na deidade de Krishna, né? Então é dito que ele esculpiu uma deidade de Krishna e ele ficava, né, vendo, contemplando, meditando naquela deidade enquanto ele fazia as asanas. Ou seja, se a gente lembrar lá, também existe aquela ideia, né? Originalmente, as asanas elas surgiram no processo de Tantra. O que é Tantra, né, que a gente falou? É quando a gente usa elementos materiais para um propósito espiritual. E qual é o propósito da deidade? A deidade é quando a gente esculpe uma forma de Krishna, uma forma de Deus, a partir de elementos materiais, né? Quando a gente usa madeira, pedra, uma pintura, para representar Deus e conseguir fazer uma conexão com Deus, né? Como Deus é absoluto, Deus ele pode aceitar essas formas, né, supostamente materiais, e tornar elas espirituais, né? E a gente pode se relacionar com Deus através dessas formas. Então, o processo de adoração à deidade, né, essa forma de se conectar com Deus, esculpindo uma forma de Deus e se relacionando amorosamente com Ele, oferecendo orações, limpando Ele e oferecendo alimentos, né, tudo isso é o Tantra dos devotos de Krishna. Também é um processo tântrico. Na verdade, é o processo tântrico original da cultura védica. Então é muito legal que a gente vê assim, os devotos que praticaram Hatha dentro do contexto das escrituras, eles vão praticar Hatha dentro de um contexto de Tantra também, né? Mas ali a gente vai ver que o Tantra deles no final culmina com a adoração, com a meditação na deidade de Deus, né? Na deidade de Krishna. Eles estão assim vendo aquela forma e se inspirando nela, botando ela dentro da mente deles. E a gente vai ver, por exemplo, também Dhruva Maharaja. Dhruva Maharaja, ele é um dos grandes devotos também de Krishna, descritos no Bhagavatam, né? E aí a gente vai ver que ele também fez asanas, né? A gente vai ver a descrição da vida dele. Ele fez, quando ele era criança, ele faz uma série de austeridades, né? Para poder ver Deus, né? Então tem a história muito bonita, assim, que ele vê Deus na floresta, ele pratica um processo de pranayama, ele vê Deus, e aí depois a gente vai ver também na velhice dele, quando ele já era mais velho, ele também pratica essas asanas, ele esculpe uma deidade de Krishna e contempla aquela deidade. Então a gente vê isso sendo descrito tanto na infância quanto no final da vida adulta dele, né, que ele fez esse processo. Ele fez asanas, ele praticou pranayama ao mesmo tempo que ele meditava na forma de Deus. Então o Hatha ele faz parte de um processo de Tantra. Mesmo se a gente olhar pela perspectiva, né, da tradição Vaishnava, da tradição devocional de Krishna, né, ele faz parte desse processo de Tantra, de usar a matéria, de usar o corpo, que é uma ferramenta material, para promover uma meditação espiritual, né? Então, quando o nosso corpo está bem, quando o nosso corpo está saudável, quando assim problemas que a gente tenha, também psicológicos, tenham sido curados, e Hatha Yoga tem um potencial para tudo isso, fica muito mais fácil a gente meditar e inclusive se ocupar em servir a Deus, né, em servir as outras almas que fazem parte de Deus. Então, o Dharma do Hatha Yoga, se a gente analisar por todo esse contexto das escrituras, está muito ligado a isso, a permitir com que a gente tenha um corpo mais saudável, uma mente mais saudável para poder servir a Deus de uma forma melhor, mais prática, mais eficiente, e também para facilitar o processo de meditação, né? Ao longo do processo de meditação, a gente vai ter que enfrentar os nossos anartas, ou seja, as nossas impurezas, todos os defeitos psicológicos que nós temos, e se a gente já cultivou tolerância, se a gente já cultivou determinação, se a gente já cultivou perseverança, e tudo isso são qualidades, são virtudes que a gente adquire através do Hatha, a meditação ela fica muito mais plena. Mas a gente tem que lembrar que as asanas, elas, dentro do contexto, né, do Ashtanga Yoga, como o Patanjali explica, as asanas elas são precedidas por yamas e niyamas, por um comportamento ético, né,
por uma mudança de paradigma na forma com a qual a gente se relaciona com o mundo e com nós mesmos. Então, assim, não adianta só praticar asana se não tiver essa postura diante da vida, né? A gente tem que seguir os pilares do Dharma, né? O pilar da compaixão, o pilar da pureza, a gente tem que seguir o pilar da veracidade, da sobriedade, né? Da austeridade. E depois a gente não para nos asanas. Da mesma forma que as asanas são precedidas por yamas e niyamas, elas têm que ser seguidas por outros processos. E quais são esses outros processos? O processo de meditação. A gente vai ter que usar as asanas para alcançar a meditação. Mas aí a gente vai ter que meditar, né? As asanas, elas servem como uma ótima ponte para a meditação. Mas em que a gente vai meditar? Essa é a dúvida que Arjuna tem no capítulo 6 da Bhagavad Gita, né? Ele pergunta para Krishna em que ele pode meditar, e aí Krishna explica que, na verdade, meditar significa meditar em Deus, né? Quando a gente medita em Deus, naturalmente a gente medita em tudo, né? Porque Deus inclui toda a sua criação. Então, quando a gente está meditando em Deus, nós estamos meditando em nós mesmos, estamos meditando nesse mundo, em todos os outros seres que existem. Essa é a verdadeira equanimidade, né? Não existe equanimidade se a gente não vê todo mundo em relação com Deus. Porque senão, se a gente não vê todo mundo em relação com Deus, a gente vai ver todo mundo, né, o mundo, nós mesmos, as outras pessoas, o propósito que a gente tem para a nossa vida em relação, né, aos nossos desejos pessoais, que vão ser sempre enviesados pelo egoísmo material. Então, o objetivo da asana é, no final, levar essa meditação que visa promover esse samadhi, né, essa equanimidade diante da vida, e isso só é possível através do Hatha Yoga, em última análise, é levar a meditação em Deus. Então é isso, pessoal, se tiverem... Vamos lá, a Lenice fez um comentário legal. O professor Hermógenes deu uma aula até os 95 anos. Faleceu com 97 há 2 anos atrás. Pois é, a gente vê que, na verdade, quando o Hermógenes começou a praticar yoga, ele estava com um problema sério, né, de saúde, e ele não tinha nem 50 anos na época ainda, né? E Hatha Yoga realmente rejuvenesceu ele, curou ele de problemas crônicos, e mais do que isso, né, despertou ele para a busca pela transcendência, por ver a realidade de outra forma, né? Então o Hermógenes, na verdade, conseguiu não só curar os problemas físicos, né, que ele estava passando naquele momento, como ele conseguiu realmente acessar o coração da Hatha Yoga, né? Ele entendeu o propósito da meditação, né, o propósito de se buscar a transcendência. Mas realmente, né, assim, as asanas, elas são muito poderosas. A gente consegue ver a extensão, né, da duração de vida de alguém que pratica seriamente Hatha Yoga. A gente vê na Índia muitos sábios, né, tem vidas assim bem longevas, né, por causa do Hatha Yoga, das asanas, do pranayama. A Lenice fez outro comentário. O Bhagavan fez uma live maravilhosa falando das várias formas onde eles fazem yoga bebendo cerveja. Eu fiquei impressionado com isso. Hoje em dia tem todo tipo de deturpação, né, do Hatha Yoga. Essa live que o Bhagavan fez no programa Tudo de Bhakti, do Ashram Rajabhumi, foi realmente muito legal, né? Tem também a yoga do Harry Potter, né, que o pessoal faz yoga assim com a varinha. Assim, essas inovações, se elas não ferirem o espírito do Dharma, igual essa Bi-Yoga que feriu, né? Tudo bem, alguma inovação, ela pode até ser bem-vinda, né? Se ela somar, se ela contribuir, se ela não fizer a yoga perder o espírito dela. Essa aqui perdeu totalmente, né? Então a gente vê alguns tipos de yoga assim que são totalmente distrações, são corpóreos mesmo, né? Fazem as pessoas ficarem iludidas, distraídas com o corpo, querendo cultuar o corpo, e não é isso, né? A ideia é a gente usar o corpo por um propósito maior. Então, né? Modinha. Tem muita modinha, tem umas yogas assim, né? E muitos professores assim de yoga que são modinhas, né? Então, o objetivo é levar para a meditação. E essas yogas que não levam para a meditação, que não levam para a equanimidade, que não levam para o Dharma, tem nada a ver, né? Mas a gente vê que algumas adaptações podem ser bem-vindas, né? Como ele fez, né? Ele trouxe alguns princípios do halterofilismo para criar o tipo de Surya Namaskar, de saudação ao sol, que as pessoas estão fazendo aí pelo mundo até hoje, né? É mais popular a versão dele do que a versão original. Mas ele não se perdeu, né? Assim, ele manteve a essência do Hatha Yoga, né, originais do Hatha Yoga. Então, isso é um bom ponto. A Lena, boa noite, Lena. Ela falou assim: boa noite, Hare Krishna.
reverências. Patanjali, ao enumerar os yamas e niyamas, retirou essas normas da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, ou de onde? Tem relação Patanjali com Krishna? Então, Patanjali, ele mesmo cria essa relação de yamas e niyamas, mas depois de estudar o conhecimento védico, depois de estudar o Vedanta, né? Capítulo 2 do Yoga Sutra, que ele não ia explicar em detalhes, né, assim, a transcendência, a devoção, esse processo, porque ele vai falar que isso a gente pode encontrar em outras literaturas, né? Isso já existe explicado em outros lugares. Então, Patanjali, ele foca nesse ponto de como alcançar o Samadhi, né? Para ele, yoga é isso. Mas os pilares, né, que ele enumera, quando ele enumera yamas e niyamas, todos esses princípios, né, de Satya, Ahimsa, Asteya, todos esses pilares que ele enumera como yama e niyama, ele tira diretamente dos Vedas, né? A gente não vai ver nos Vedas essa relação, os yamas e os niyamas, né? Então é totalmente alinhado com o conhecimento védico, né? Totalmente dentro do espírito da Bhagavad Gita, dentro do espírito do Srimad Bhagavatam, né? A relação dele de yama e niyama é muito legal, tanto que a conclusão dele, né, o último dos niyamas, é Ishvara Pranidhana, é rendição a Ishvara. Ishvara é o maior de todos os controladores, é Deus, né? Então ele termina a série deles de preceitos éticos, falando que o maior dos preceitos éticos, na verdade, é a conexão com Deus. Não tem como a gente ter ética plena se a gente não tem uma relação com a fonte de toda a ética, né? Com a fonte de tudo aquilo que é correto, de tudo aquilo que é certo, que é Deus, né? Então, assim, é bem dentro desse espírito. E se devoção a Deus é o ponto mais alto, né, do processo de yoga, né? Ele vai falar isso, ele vai falar sempre da importância da devoção. Então ele não fala explicitamente, né, sobre Krishna, mas ele tá aí falando, né, que assim, ele não enumera as qualidades de Krishna, não descreve os passatempos transcendentais de Krishna, mas ele assim indica assim que devoção por Deus é algo vital dentro do caminho do yoga. A gente não tem detalhes assim biográficos, né, se ele era um devoto de qual forma de Krishna. Tem alguma de Ananta Shesha, que é aquela serpente, né, que é uma expansão de Krishna, que é aquela serpente onde Vishnu repousa, né, que é uma serpente assim com milhares de cabeças, que está o tempo todo, passa a eternidade toda falando o conhecimento transcendental. Então, mas a gente não tem, assim, isso é a tradição de preciso disso. A Lenice comentou, a conexão dos asanas, as glândulas equilibram a saúde física e emocional. Perfeito, o próprio Patanjali ele fala isso no capítulo 3 da Bhagavad Gita, né? Que, assim, yoga, as asanas do yoga, elas têm a capacidade de afetar mesmo, né? As glândulas, né? Os nadis, os centros de energia. Ele cita o Kurma Nadi, né? Que é, assim, o centro energético que a gente tem na base da garganta, que ele fala que a gente pode, através das asanas, despertar esse centro energético e conseguir muito equilíbrio. Feito. Tem muitos estudos acadêmicos, inclusive, que mostram essa relação entre asanas e as glândulas. Swami Cavalcante, boa noite, Swami. Swami perguntou assim, Hatha Yoga faz ou já fez parte do sadhana diário do devoto de Krishna? Então, assim, cuidar do corpo, né, e usar o corpo como instrumento para servir a Deus, isso faz parte dos preceitos, né, das escrituras védicas. Krishna fala isso no capítulo 16 da Bhagavad Gita, inclusive, né, que quem não respeita o corpo, quem maltrata o corpo, na verdade está ofendendo a super-alma. A super-alma, né, é a expansão de Deus que permeia toda a matéria. Então ele vai estar falando, olha, se você não cuidar bem do corpo, o corpo não é seu, o corpo é da super-alma, né? Então, e muitas outras vezes a gente vai ver essa ideia, né? Inclusive de asanas, muitos devotos usando asanas para meditar. No Bhagavatam a gente vê algumas referências, né, sábios que meditavam através de asanas. Agora, Hatha Yoga, propriamente dito, como a gente falou, né, ele surge muito posterior, né, o surgimento dele é só no século XI. Então ele vem muito depois da tradição devocional, da tradição de Bhakti. E, assim, ele não é obrigatório no sadhana de um devoto. Mas ele também não é uma boa adição, né? Se a pessoa usar Hatha Yoga para ficar saudável, né? Para poder meditar com mais consistência. Inclusive, é uma boa ferramenta para a gente propagar o conhecimento espiritual. Tem muita gente que vem, né, para Hatha Yoga para poder curar algum problema físico, psicológico, se sente muito bem, e essa sensação de bem-estar faz com que ele queira entender mais coisas da tradição do yoga
e acabe chegando em Krishna, né? Então, quando o Hatha Yoga é ensinado por um devoto, é uma ótima ferramenta para poder apontar para Krishna, né? Mas a gente tem sempre que se lembrar que a Hatha Yoga ela é só uma ferramenta, como todas as outras coisas são ferramentas, mas a meta é sempre Krishna, né? Então, assim, da prática de ele fala quais são as 5 coisas que são fundamentais no sadhana, na prática diária de um devoto, né? Que é sadhusanga, amizade com os devotos, né? Meditação no nome de Deus, estar estudar as escrituras, né? De Deus. Então esses são os 5 itens que fazem o sadhana, na prática essencial de um devoto, né? Esses são os 5 itens indispensáveis, né? Mas a gente pode adicionar outras coisas conectados com a meta. Então, assim, o Hatha Yoga pode fazer prática, sim, do sadhana diário de um devoto, desde que ele não, assim, acabe assumindo mais importância do que os 5 itens essenciais, né? Mas a gente pode usar qualquer coisa para complementar esses 5, né? Qualquer coisa que esteja no modo da bondade, que, né, assim, seja compatível com esses 5. Então, dá sim para unir, apesar de não ser indispensável. A Flávia, ela comentou aqui, só antes de ler o comentário da Flávia, a gente mesmo comentou, por exemplo, do Bhagavan, né, que deu aula lá em Vrajabhumi, né, o Bhagavan, ele é o editor-chefe da BBT, da nossa editora, da editora do Movimento Hare Krishna aqui no Brasil, um baita de um devoto, né, quem conhece ele, você sabe que ele é muito bom, né, mas o Bhagavan, ele se aproximou de Krishna através da Hatha Yoga, ele tinha um problema, assim, sério de coluna, ele começou fazer Hatha Yoga para curar o problema dele na coluna, e foi assim que ele se aproximou de Krishna, né? Então, assim, um exemplo de alguém que chega perto de Krishna, igual o Hermógenes, que a gente já citou, se aproximando através da Hatha. A gente consegue ver como uma ferramenta poderosa. E vamos ver o comentário da Flávia, que a gente estava lendo. Muita gente vai se interessar pelo yoga, pelas asanas, pelo corpo, mas que isso seja uma oportunidade para ser apresentado para ela os outros propósitos. Perfeito. A Flávia também dá aula de yoga, né? É isso mesmo. Assim, é uma ótima oportunidade para a gente introduzir as pessoas, né? Depois a meditação, aos mantras, a Bhagavad Gita, o conceito de Dharma. É uma ótima ferramenta para a gente levar a pessoa para a meta do conhecimento védico, né? Quebrar o chakra pode ser um método para se conectar e meditar. Os Vaishnavas não usam asanas e equilíbrio de chakras, certo? Então, as asanas, elas não fazem parte, assim, do sadhana, né, da disciplina obrigatória de um Vaishnava. Foi como a gente acabou de responder ali, né, ao Swami. Mas elas podem ser integradas, né? Não tem problema. A gente vê exemplos, né? Dentro do contexto do Bhagavata, grandes devotos de Krishna, né? Então, apesar dela ser opcional, ela é uma ferramenta muito poderosa. E os chakras, né, como foi dito aqui, né, alinhar os chakras, tem muitas formas, né, de alinhar os chakras, né, assim, despertar o potencial dos chakras. Dentro da tradição do yoga tem muitas técnicas para isso, que são conhecidas como Layaya Yoga, né? Mas assim, dentro do contexto Vaishnava, dentro do contexto devocional de Krishna, a gente vai ver também uma forma, né, de proteger, de purificar os chakras, despertar eles, que é a Tilaka, né? A Tilaka é quando a gente medita em um determinado mantra, né? E vai tocando cada um dos chakras, né? Dos chakras principais. Então, aí você pode fazer, né, essa meditação da Tilaka, né? Cada uma delas tem um mantra relacionado a Vishnu. Você vai meditando naquele mantra, né, em cada um dos chakras. E aí, enquanto você faz isso, né, você pode passar água nos chakras, ou argila, essa pintura, né, de argila, assim, que a gente tem, por exemplo, que a gente faz na testa, é uma Tilaka, né, faz parte desse processo de proteger, alinhar, purificar os chakras, né. Então os devotos fazem isso, só que fazem isso através da meditação em alguns mantras, né, tem 12 mantras específicos para fazer isso. A Ju comentou agora, sobre adorar as deidades, vi uma palestra de espiritualidade e física quântica que diz para ver Deus nas pessoas, em tudo, que não há necessidade de adorar esculturas. Qual a sua opinião? Os Vedas falam duas coisas, né? Os Vedas falam que a gente deve ver Deus nos outros, mas que também, assim, Deus ele tem sua própria forma, né? Sua própria rupa, né? Assim, a forma transcendental de Deus. Então, para a gente criar essa relação, falam que a gente tem que desenvolver por Deus, os Vedas falam para a gente fazer isso, para a gente fazer, esculpir formas de Deus,
segundo as descrições que existem nos Vedas, e a gente vai começar a criar uma relação ali com essas formas, né? Que na verdade, se Deus é absoluto, ele pode transformar a matéria em energia espiritual. Se ele não é num bonequinho de madeira, se ele é Deus, e por que ele não pode ficar, né? Por que a gente pode construir uma casa de madeira, de pedra pra gente morar dentro dessa casa e Deus não pode? Por que Deus não pode habitar a matéria, que é uma energia dele, né? Então ele pode, né? E aí é muito legal, quando a gente adora a deidade, é que a gente vai criando esse vínculo com os desejos, com a psicologia de Deus, né? A gente vai lá e decora a deidade, oferece o alimento, tem toda uma meditação. Então as deidades, elas são mais uma forma da gente criar essa meditação para a gente meditar na nossa relação íntima com Deus, né? E aí é um processo muito poderoso. A gente vê que todos os avatares de Krishna, todos os grandes devotos de Krishna, utilizaram esse método, né? Então, assim, ele é totalmente compatível com a filosofia, né, da Bhagavad Gita, compatível com a filosofia védica. Deus, ele tem que ser todo poderoso, né? É até uma coisa lógica. Mas, com certeza, não adianta a gente ver Deus só na deidade e não ver Deus nas outras pessoas, né? Então, assim, o que foi dito nessa palestra que você viu, ela faz sentido. A gente pode ver e devemos ver Deus no coração das outras pessoas. Mas por que também não ver Deus na deidade, né? Então, os Vedas falam para a gente fazer as duas coisas. Uma visão bem completa. A próxima, aqui, comentário da Dani. Não tem como ter ética plena sem conexão com Deus. Como é não ter ética plena? Existem pessoas agindo na bondade sem praticar uma conexão com Deus. Pois é, assim, dá pra gente ser altruísta, dá pra gente ser ético, mas, assim, como que a gente vai ser ético, né? Totalmente, de forma plena, se os nossos sentidos, se a nossa inteligência são limitados, né? O nosso conceito de ética passa por muitos vieses culturais. Teve um pesquisador holandês, um antropólogo, há uns anos atrás, que ele viu como que o conceito, como que a ideia de ética muda de cultura para cultura, né? Então existe um ramo, né, da filosofia, que é a filosofia da ética. Teve grandes pensadores. E muitos filósofos já chegaram a essa conclusão, que a ética é um problema intratável, né? Assim, por qualquer crivo lógico, você alcançar uma ética plena não é totalmente possível. Claro, uma pessoa ela pode ser bondosa sem concepção de Deus. Eu até acho, na verdade, que o ateísmo, né, que a descrença em Deus, cumpre um papel importante, porque quando uma pessoa ela é descrente, que ela não tem uma visão, né, ela não acredita em Deus e ela é bondosa, ela está sendo genuinamente bondosa, né? Ela pode ser bondosa só para poder conseguir ir para o céu, para não ir para o inferno. Então, com certeza, não foi isso que eu quis dizer, que uma pessoa ela não consegue ser ética sem ter uma visão de Deus. Mas, para a gente ter ética plena, a gente tem que amar todas as pessoas da mesma forma. Isso a gente não consegue fazer, por mais bonzinho que a gente seja. Para a gente ter ética plena, a gente tem que ter conhecimento pleno. E isso a gente não consegue ter por mais bonzinho que a gente seja. Então a gente precisa, né, assim, desenvolver uma relação com Deus, porque Deus sim tem conhecimento pleno, porque Deus sim ama todos os seres da mesma forma. Então a ética total, a ética completa, significa cumprir o Dharma, cumprir os propósitos de Deus, porque só Ele sabe o que é completamente correto, né? Então, para ter a ética 100%, para a gente ser 100% ético, só se alinhando com o Dharma, só se alinhando com a vontade de Deus, né? A Milena, século II, início do século XIII, que ele teria sido a encarnação de Ananta. Então, existe isso mesmo, né? Existe essa declaração, assim, na tradição oral, né, de que ele teria sido uma encarnação de Ananta, né? Uma encarnação empoderada por Ananta, por esse avatar, né, de Krishna, por essa expansão de Krishna, na verdade, né, que é essa serpente. Visão dentro da tradição oral, a gente não vai ver isso na tradição escrita, não, mas na tradição oral a gente vai ver e não sabemos, assim, né? Não sabemos se é exatamente ditos nas escrituras, né, com antecedência. E assim, a gente não vê nenhuma predição do avatar, né, assim, de Patanjali. Então, por isso a gente não considera Patanjali um avatar, porque a gente não vê assim a encarnação, a vinda dele nesse mundo sendo prescrita, né, sendo assim profetizada. Mas com certeza ele foi assim muito importante dentro da cultura védica e com certeza ele foi um grande instrumento de Krishna. O Dharma dele mesmo era compilar o Yoga Sutra, explicar esse processo de Ashtanga, né? Isso é muito importante dentro da tradição védica. Então, assim, mesmo que ele não tenha sido um avatar, com certeza um grande mestre ele foi, né? Isso já é assim suficiente para a gente respeitar e estudar Patanjali, né?
A Luísa perguntou assim, não consigo usar o japa sussurrando o Mahamantra. Só consigo me conectar repetindo o Mahamantra mentalmente. O japa é obrigatório mesmo? Então, você é o contrário de mim, Luiz. Eu não consigo ficar assim pensando mentalmente, não. Se eu começo a tentar fazer mentalmente, aí eu penso em mil coisas, assim, e acabo perdendo a concentração. Eu preciso falar, né? Então, é dito que existem 3 formas da gente fazer a japa. Só mentalmente, sussurrando ou cantando alto, né? Assim, pronunciando bem alto os mantras. Pra mim é essa aí que funciona, falar bem alto, assim, né? Assim, que é isso que me mantém concentrado. Mas a gente pode fazer desses 3 jeitos, né? Se mentalmente é o que funciona, né, pra você, tudo bem. Né? Quando a gente pronuncia, tem uma vantagem que o som, né, é dito que o som do nome de Krishna, ele é transcendental, né? Então, quando a gente purifica, quer dizer, quando a gente pronuncia o nome de Krishna, a gente está purificando, né, assim, a nossa língua, a nossa audição. Quando a gente pronuncia o nome, é dito que como a língua ela se purifica, fica mais fácil de controlar a língua, mais fácil de controlar a gula, né? Mais fácil de controlar a tendência a falar coisas que nós não devemos falar, né? Assim, falar mal das outras pessoas, criticar as outras pessoas. Quando a gente pronuncia, é dito que tem esses benefícios, né? E também a gente purifica a nossa audição. Então é dito que quando a gente pronuncia o nome de Krishna, a gente está purificando tanto a língua, quanto a audição, quanto a mente. Enquanto quando a gente só medita, né? Só faz essa conexão mental, a gente só está purificando a mente. Por isso a gente vê as escrituras falando que é melhor pronunciar. Mas não tem problema não pronunciar. Se você assim se sente mais confortável só fazendo mentalmente, tudo bem também, né? Não é errado, na verdade. A gente vai ver que Haridas Thakura, né, que foi assim o maior meditador que já existiu na Japamala, ele cantava 192 voltas de japa por dia. Né? E dessas ele cantava 64 só mentalmente, igual você gosta, assim, só na mente. 64 ele falava sussurrando, bem baixinho, e 64 ele falava alto, igual eu gosto de fazer, né? E aí, assim, Chaitanya, que é o avatar, né, mais misericordioso de Krishna, fala que a japa dele, a meditação dele na japa é perfeito. Então, se ele também fazia dos 3 jeitos, né? E Chaitanya fala que a meditação dele é perfeita, então a gente pode fazer dessas 3 formas, não tem problema não, né? Aquela que for mais agradável, né? Mais fácil pra gente. Então, você é obrigatório já. Então, Então, o japa que ela tá falando é nesse sentido, de ter que sussurrar o mantra, nesse sentido. A Patrícia, boa noite, Patrícia. Ela perguntou assim, ela comentou, os asanas são uma prática de acalmar a mente, pois quando se pratica, a mente fica no aqui e agora. Acho ser o grande benefício. Exato, perfeito, é isso mesmo. A Magali comentou assim, eu também nunca tinha ouvido falar em Krishna até ir fazer yoga no templo em São Paulo. Muita gente vai dar esse relato, com certeza. Assim, o yoga é uma forma muito interessante, muito poderosa de trazer as pessoas até Krishna. A Lena perguntou assim, Patanjali viveu em qual época? Então, a Milena até comentou isso, né? Que, assim, final do século II, começo do século III, é o que é apontado, assim, principalmente dentro tanto da tradição quanto do mundo acadêmico, quanto a época, né? Mais provável de Patanjali ter vivido. A Margarete, boa noite, Margarete. Ela comentou assim, na minha formação de yoga tivemos uma vivência em meditação na Japamala com o Mahamantra. Foi incrível a primeira vez, nem sabia pegar na japa. Toda a turma ficou pasma. Muito legal isso, né? Assim, com a prática de yoga, né? Assim, fazer as asanas, pranayama e japa, assim, eles são uma combinação muito poderosa. Inclusive, a gente vai ver Patanjali falando também, né, no capítulo 2 do Yoga Sutra, que pranayama consiste em 4 coisas, né? Ele vai falar que pranayama consiste em inspirar, reter o ar, expirar e depois cantar o mantra. Né? E a gente vê que muitas vezes os professores de yoga ensinam pranayama só como inspirar, reter o ar e expirar. Mas meditar no mantra é fundamental para completar o processo do pranayama. Então, numa aula de Hatha Yoga assim, que tem um pouco de japa, assim, né? A gente vai ter um pranayama completo, né? Muito poderoso, muito legal mesmo.